Graça e paz, irmãos. É bom estarmos aqui novamente para ouvirmos a palavra de Deus. Desde que eu entrei neste lugar, que o culto começou, Deus tem falado no meu coração. Se Ele ainda não tem falado ao seu coração, diga: Senhor, eu ainda não ouvi Tua voz, eu quero ouvir agora. Mas como é bom a gente estar na casa de Deus, como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom adorar juntamente com os nossos irmãos. Eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra para esse último dia, e eu louvo e engrandeço o nosso Deus porque Ele deu esta palavra. Eu espero que Deus fale tão fortemente ao seu coração como Ele falou ao meu. Queria convidar os amados irmãos para abrirem suas Bíblias em Josué 1:8. E logo após estaremos lendo Gênesis 39, de 1 a 21. Essas leituras estarão também na projeção. Josué 1:8. E depois Gênesis 39, de 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu vou fazer novamente essa leitura. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Vamos ler também Gênesis capítulo 39, versículo de 1 a 21. Quem quiser também pode acompanhar na projeção. Diz assim a palavra de Deus: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra meu Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão,
Chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José, lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Nessa manhã eu vou falar sobre o tema famílias firmes e frutíferas. Uma árvore, ela pode ser firme e não ser frutífera, não é verdade? Até Jesus contou uma vez a parábola de uma figueira que, na verdade, ele contou uma parábola, mas também ele passou perto de uma figueira e estava com fome. Figueira bonita, as folhas verdes, viçosas, firme, mas não tinha frutos. E ele amaldiçoou aquela figueira. Deus deseja que nossas famílias não apenas sejam frutíferas ou fortes, mas fortes e frutíferas. Porque para ser frutífera você precisa ser forte, mas você pode ter uma família forte e não ser uma família frutífera. O que é ser firme? O que é ser firme? Ser firme é ser seguro, é não despencar ou cair, sólido, estável, resistente, que não hesita, não vacila, que é constante, inabalável, perseverante. Isso é ser firme, seguro, sólido, estável, resistente, que não hesita, não vacila, constante, inabalável, perseverante. Em nossos dias, como estão nossas famílias? Em que as nossas famílias estão firmadas? Em que a sua família está firmada? A sua família está firme? A sua família é frutífera? Em nossos dias, qual o retrato que nós podemos ver sobre as famílias? Nós temos uma geração em nossos dias bem diferente. A geração dos nossos dias, ela é inconsistente. Ela não acredita no que acreditavam seus pais. Todo dia ela acredita numa coisa diferente. É assim ou não? A geração que nós estamos vivendo hoje. Uma vez eu vi uma brincadeira uma pessoa falando na internet, dessas mensagens que coloca, e ela dizendo: antes dizia que ovo fazia mal, hoje diz que ovo faz bem. Antes dizia que não sei o que, ela disse: eu acho que eu vou já deixar de comer orégano, porque daqui a pouco vão dizer que o orégano, assim, mostrando que o orégano não tem nada a ver, é só um temperinho. Mas é tão inconsistente que se diz uma coisa hoje, amanhã já está se dizendo outra. Cria-se uma coisa e depois já está se criando outra. É uma geração inconsistente. As famílias são inconsistentes. Não se acreditam mais no que os pais acreditavam. Também é insegura. A insegurança tomou conta das famílias. Não se tem mais nem segurança de nascer homem ou mulher. Antigamente o povo tinha pelo menos essa segurança. Quando nascia, o médico dizia: é homem, é mulher. Hoje os médicos estão dizendo: o tempo é que vai dizer. É uma insegurança. Não existe mais segurança de nada. Outra coisa é que essa família ou as famílias, elas são muito relativas. A relatividade tomou conta da humanidade e não se acredita mais numa verdade absoluta. Essa família também é uma família fluida, ou seja, é uma geração líquida. O sociólogo, é uma geração líquida. O sociólogo Baumer, ou Zygmunt Baumer,
ele disse que ele denominou esse tempo que nós estamos vivendo de modernidade líquida. Ele diz o seguinte: essa geração entende que as pessoas não podem ser rotuladas ou enquadradas em conceitos pré-existentes, que limitam as possibilidades de experiências e sensações que um ser humano pode vivenciar e usufruir. Queridos, quanta permissividade, quanta perniciosidade, quanta perversão existe numa pequena frase como essa. E quando eu estava preparando, porque eu fui olhar na internet sobre a modernidade líquida, sobre essa geração líquida, e fui procurar as palavras do criador, né? Que é esse Balmer, ele é um sociólogo muito conhecido. E olha só o que ele diz: as possibilidades, é a mesma frase, não a mesma, isso. As possibilidades não podem ser enquadradas em conceitos pré-existentes. Porque esses conceitos, ele quer dizer que aqueles conceitos antigos, pré-existentes, limitam as possibilidades de experiências e sensações. Eu me vi no Jardim do Éden, no primeiro homem que quis ser igual a Deus, que quer tomar conta de si mesmo, ser o seu próprio Deus e escolher as sensações e como quer viver. Não pode estar limitado a coisas pré-existentes, porque ele tem que usufruir e vivenciar tudo que lhe dá uma boa experiência e uma sensação. Esse sociólogo ainda diz o seguinte: trata-se da individualização do mundo, em que o sujeito agora encontra-se livre e em certos pontos para ser o que conseguir ser mediante suas próprias forças. O mundo hoje vive ou não pela sua própria força, ou pelo menos tenta, acredita nisso. As pessoas acreditam que eu posso fazer o que eu quiser com a minha própria força. Amados, o sujeito líquido é aquele em que inúmeras identidades se manifestam em momentos diferentes. Essa imagem é como se o ser humano fosse de gelo e ele está se derretendo. É líquido. E o líquido, qual a característica do líquido? Ele toma a forma do recipiente que ele está. É assim ou não? O líquido, ele não tem uma forma. Você pode colocar num círculo, ele ficará círculo. Se colocar no quadrado, vai ficar quadrado. E esse sociólogo colocou muito bem. Essa geração, ela é líquida. As pessoas tomam a forma que querem, na hora que querem, como querem. E eu achei interessante, eu lembrando disso, lembrando como Adão e Eva escutaram aquele apelo da serpente, que você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E o homem quis ser igual a Deus. E o homem de hoje, ele está individualizado, o mundo está individualizado, porque cada um só pensa em si. Estava interessante que quando nós chegamos, eu estava falando com o Davison, e coincidiu da gente falar na batata, né? Porque nós sabemos, o nosso país está em crise. Nós tivemos e estamos tendo ainda a greve dos caminhoneiros. E assim, de repente as pessoas não estão preocupadas com o todo do Brasil, a situação de todos. Mas às vezes as pessoas estão mais preocupadas consigo. E a gente vê repórter assim reclamando de não ter uma hortaliça, de não ter uma batata. E assim, nunca foi tão importante uma batata. A gente pode substituir por outros legumes, né? A gente pode substituir por uma abóbora. Mas as pessoas estão preocupadas consigo. E eu pergunto, a sua família, ela está tomando essa forma? Ela também tem sido levada pelo mundo, ela é líquida? Não tem nada absoluto, não tem nada seguro, não tem nada consistente?
Olha, queridos, quando eu estava pensando nessas coisas, eu pensei nessas coisas depois que pensei em 2 personagens. O primeiro, José. José, como nós lemos aqui no início, José, ele tinha tudo para ser líquido. Porque ele acreditou nos seus sonhos, ele era amado do seu pai, mas de repente ele se vê escravo. E ele poderia ter entrado na onda. Afinal de contas, o seu patrão, o administrador, o patrão que comprou, ele estava confiando nele. Então eu vou entrar na onda. Eu agora vou ser como o povo do Egito. Mas nós vimos aqui nesse texto que ele era consistente. José foi firme. José não abriu mão das suas convicções, mesmo diante da prisão, mesmo diante da calúnia, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da sua liberdade sendo tomada. Já não tinha uma grande liberdade, porque já era escravo, mas tinha uma certa liberdade, porque ele mandava em tudo. Mas de repente, aquela liberdade é tomada, mas ele permanece firme em suas convicções. José era um homem firme e frutífero, porque a Bíblia diz que onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Se multiplicavam as coisas. Ele era um homem frutífero. Um outro, Josué, que nós lemos também o texto. Josué, ele levou o povo para a entrada na terra prometida. Josué foi firme, porque nós vamos ver. E ele também foi frutífero, porque a Bíblia diz que enquanto ele viveu, o povo foi fiel ao Senhor. O povo ganhou as guerras. Então nós vemos 2 homens que tinham tudo para ser frágil, inseguro, inconstante, mas se tornaram e continuaram firmes. Não tem gente que tem uma facilidade, chega num lugar, pega logo o sotaque. Não é? Eu tenho muito esse meu sotaque carregado, assim, arrastado. E quando chega lá no sul, sudeste, é o pessoal, nordestino, eu digo, sou, é a minha cultura. E eu não vou estar mudando, porque eu vou para outro lugar. Não tenho vergonha do meu sotaque, eu sou nordestina. Certo? Eu sou potiguar. E pernambucana. Eu já vivi mais tempo em Pernambuco, né? Do que na minha terra. Então, queridos, por que ter vergonha? Por que ser inconstante? Tem gente que quando começa a andar com alguém, você olha, vê o mesmo jeito de falar, de andar, de vestir. E a sociedade hoje é assim. Mas José e Josué não foram assim. Mas você pode se perguntar aí, ou está se perguntando, Luzeni, mas como ficar firme? Como não ser líquido nessa sociedade? Como ficar firme? Nós vamos responder. Primeiro, é preciso ter convicção. Todas as flechas que você mandar tem que ir para o alvo. Você tem que ter certeza do que acredita. Tem gente que diz que é cristão, que acredita em Jesus, mas não é firme nas suas convicções. Não tem coragem de dar razão à sua fé. Não tem coragem de falar no meio das pessoas que não conhecem, porque não é firme. José não esqueceu o seu Deus. José continuou firme. Só pode ter confiança ou convicção quem tem confiança e segurança. Quando a gente acredita em alguma coisa, o sangue pode dar na canela, mas você continua ali firme. O sangue pode dar na canela, mas você permanece. Por que que os primeiros discípulos, por que a igreja primitiva foi tão perseguida, mas ela continuou firme?
Por que que aquele povo era preso nos jardins de Nero e eram queimados vivos, e eles eram queimados cantando louvores? Porque eles tinham confiança, eles tinham segurança, eles sabiam em quem criam. Porque o apóstolo Paulo, diante de tantas perseguições, diante de tanto martírio, continuou firme dizendo: eu sei em quem tenho crido. Por que que Jó, diante de tanta tribulação, diante de tanto sofrimento, pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive? Será que nós temos confiança? Será que nós temos segurança? Será que nós somos pessoas de convicção? Será que a minha vida tem convicção? Eu vi uma mensagem esses dias no Zap de um pastor, não lembro o nome, ele dizendo assim: as pessoas estão nervosas porque não tem uma batata, as pessoas estão nervosas porque não tem um gênero alimentício, porque está faltando combustível. Imagine na grande tribulação. Será que nós estamos seguros, convictos, firmes? Se chegar um momento, por exemplo, do mundo colocar uma marca para que todo mundo possa comer, possa beber, será que você vai permitir essa marca? Precisamos ter segurança, precisamos confiar, acreditar, para poder ter convicção. Por isso Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Você tem fé em Deus? Você acredita? Ou acredita somente quando está no grande grupo? Ora somente quando está no grande grupo. Lê a Bíblia só quando está no grande grupo. A fé genuína, meus amados, ela é ativa. Nós podemos ver alguns exemplos. Já falei aqui de José, já falei de Josué. Mas, por exemplo, quando Josué, ele foi colocado para escolher, ele foi firme: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. José disse: longe de mim pecar contra o meu Deus. Noé, por que Noé continuou 100 anos construindo aquela arca? As pessoas rindo dele, as pessoas talvez até jogando algumas pedras, dizendo que ele era louco, mas ele continuou convicto, construindo uma arca, dizendo que ia cair um dilúvio quando nem chuva havia ainda. Coisa de doido, né? Está construindo um barco para uma chuva que vai cair, se o povo nunca viu chuva, nem ele. Nunca a chuva tinha caído na terra. Mas veja que homem de convicção. Creu. 100 anos construindo, até que chegou o dia. E não pegou desprevenido, porque ele era um homem de convicção. Nós vemos Abraão, Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela. E aquele homem deixa tudo e sai perambulando. Deus não deu para ele, não disse assim: olha, não mostrou no GPS: olha, você vai percorrer esse caminho, escolha aqui, tem essa rota, tem essa e tem essa, eu quero que você chegue aqui. Deus foi mostrando a cada dia o caminho, mas ele olhava como olhava o invisível. Ele creu, ele tinha convicção, ele seguiu adiante, porque ele cria no que o seu Deus havia prometido. Nós vemos, por exemplo, Moisés, ele vai, o povo vai, ele fala para Faraó e ele diz assim: quer que eu peça a Deus para tirar lá as moscas, as rãs? Quer que eu peça para tirar que horas? Interessante, um homem de convicção. Ele acreditava que Deus ia na hora que até o Faraó dissesse: eu quero hoje. Ele dizia: tá bom, vai ser hoje. E quando ele está diante do Mar Vermelho,
E quando o exército está vindo aqui atrás, e Deus diz: dize ao povo que marche. Só tinha água. Mas ele creu e disse para o povo avançar, e aquele mar se abriu. Amados, no Salmo 73, versículo 3, mostra que a fé tem que ter ação. Olha, confie no Senhor e faça o bem. Você precisa confiar e agir. Eu gosto de uma música que Sara Jéssica já cantou aqui. Se eu pudesse ouvir mais vezes. Diz assim: para atravessar o mar, coloque o pé na água. Você tem que dar um primeiro passo. Você tem que agir se você crê. Olha, amados, Robert Hendricks disse: o nosso comportamento desmente ou ressalta nossas crenças. Faça agora uma avaliação da sua vida, uma avaliação da sua família, e veja se o seu comportamento desmente o que você diz que crê ou ressalta. Porque eu não posso entender a gente dizer que ama a Deus e a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não tem compromisso com a igreja do Senhor, que é do Senhor, que Jesus Cristo pagou um preço por ela, e que foi Ele que instituiu a igreja. Por qualquer coisa, a gente deixa de ir à igreja. Qualquer amigo que vier, qualquer parente é mais importante do que você vir à casa de Deus adorar. O dia do Senhor é o meu dia, eu faço dele o que eu quiser, porque é o meu dia de folga, não é o dia do Senhor. Seu comportamento ressalta ou desmente aquilo que você crê. Pode ter certeza. E uma coisa eu digo mais, famílias: seus filhos estão vendo e estão lendo. Estão lendo. Seus filhos estão lendo se Deus realmente é importante para você. Você pode dizer para ele 200.000 vezes: sirva a Deus. Se você não servir de coração e com alegria, os seus filhos não vão acreditar. Não podemos ter apenas uma convicção de palavra, mas precisamos ter uma convicção de atitude. Porque quem tem convicção tem atitude. José disse: não são de Deus as interpretações. Isso aí já foi quando ele já estava na prisão. Eu acho isso incrível. Quando, na verdade, eu não sei se tem esse texto, se eu coloquei, Saulo, ou não, né? Coloquei não. É quando ele está na prisão e o copeiro e o padeiro, eles começam a sonhar. E ele diz: conte os sonhos, não são porventura de Deus as interpretações. Que homem de convicção! Se fosse eu no lugar dele, eu ia ter medo de dizer: conte que Deus vai dar. Eu ia dizer: Senhor, será que tu vai dar mesmo? Mas ele disse: não são de Deus as interpretações, conte. E ele não titubeia, ele continua ali convicto, queridos, e ele dá a interpretação. E o que eu acho mais bonito é no capítulo 40, no versículo 5 a 8, eu não tenho aqui, mas eu vou ler para os irmãos, eu queria que os irmãos ouvissem. Veja o que é que ele diz, no versículo 5 a 8. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão sonharam. Eu vou dar um pulo nisso aí. Vamos lá para o 8. Eles responderam: tivemos um sonho, mas não há quem o interprete. Aí ele continuou no versículo 12. Esta é a interpretação. Aí ele deu a interpretação: que o copeiro voltaria a servir o rei e que o padeiro seria enforcado em 3 dias. Quando ele termina de falar, veja só o que ele diz. Olha o que ele disse para o copeiro, porque o copeiro ele disse que voltaria lá para servir Faraó. Aí olha só o que ele diz: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Veja que homem de convicção.
Ele dá a interpretação, acredita que foi Deus que deu e diz: olha, quando tudo te for bem, lembre de mim. Ele tinha certeza que o homem ia sair. Ele tinha convicção, que ele diz assim, ele ainda dá a recomendação: quando você estiver lá, se lembre de mim, interceda por mim. Não há nenhuma dúvida neste homem. Ele era um homem de convicção. Ele tinha convicção que a palavra de Deus ia se cumprir. E eu pergunto, você tem convicção que a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma e ela vai se cumprir? Que Deus não está brincando. A palavra está se cumprindo. Todos os sinais têm se cumprido, meu irmão. Meus irmãos. Por isso que o Senhor diz em Romanos 14, versículo 5, a parte B: cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Você nunca será firme se você não tiver convicção. Você é crente porque o seu pai era. Você é cristão porque a sua esposa é, porque sua mãe é. Você, jovem, adolescente, vem à igreja somente porque papai vem. Ou você acredita realmente nesse Deus? Você precisa ter convicção. Porque, olha, Jesus não tem neto. Deus não tem neto. Seus pais podem subir, mas você vai ficar. É preciso ter convicção para poder ser firme diante das adversidades. Tudo bem, Luzeni, eu tenho que ser firme, mas como eu posso permanecer firme? Vamos responder essa segunda pergunta, fortalecendo a fé a cada dia. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos estar ou viver de glória em glória e não de derrota em derrota. Mas o que nós temos visto nas famílias hoje, o que nós temos visto na igreja nos nossos dias, não é um povo que vive de glória em glória, mas de derrota em derrota. Às vezes a gente escuta, porque isso não é aqui somente, em todo lugar a gente escuta as pessoas falando do que foi. Porque a igreja era assim. E eu me lembro que nós tivemos alguma comemoração aqui e estávamos falando da igreja que saía para evangelizar nos domingos, que fazia não sei o que, fazia não sei o que. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que tem acontecido? Queridos, não podemos ir de derrota em derrota, mas sim de vitória em vitória. Cada dia sendo fortalecido no Senhor. Josué 1:8. Eu coloquei até, eu creio que eu coloquei em vermelho: meditar nelas de dia e de noite. Se você quer fortalecer sua fé, você tem que meditar na palavra da lei de Deus, a Bíblia, dia e noite. Amados, sejamos sinceros. Quantos estão vivendo hoje a vida cristã sem ler a Bíblia? Como pode ser firme? Como pode ter convicção? Como é que pode conhecer a Deus? O texto é muito claro, diz para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Você só vai conseguir cumprir fielmente o que está escrito aqui se você meditar nesse livro dia e noite. Aí você será, só então, você será bem-sucedido. Os seus caminhos prosperarão. Amados, é preciso alimentar a nossa fé. Sem alimento ninguém pode viver. Nem muito menos o nosso espírito que se alimenta da palavra de Deus. Palavras não são apenas para serem faladas. Nós precisamos ler, viver e obedecer a palavra de Deus. O que foi que deixou José com tanta convicção? O que deixava José tão firme? Não tinha ainda lei, não tinha ainda a Bíblia escrita. Mas eu acredito que José ficou firme, convicto,
Porque ele lembrava das palavras do seu pai. Ele lembrava que o seu pai contava que lutou com um anjo. Ele lembrava que o seu pai contava os milagres que tinham acontecido e ele creu. E os seus sonhos, ou os sonhos que Deus deu para ele, os sustentava. É como as promessas de Deus devem nos sustentar. Josué ficou firme diante das batalhas, porque ele creu na palavra, já existia a lei. Ele lembrava do exemplo de Moisés. Ele viu, ele tinha as experiências com Deus. E eu pergunto, você crê nas promessas de Deus? Você crê em tudo que a Bíblia diz? Você acredita que vai se cumprir? Queridos, para que a nossa fé fique firme, nós temos que confiar naquilo que diz a palavra. Jeremias, capítulo 29, versículo de 11 a 14, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por você. A própria Bíblia já diz como você pode se fortalecer. Buscar ao Senhor, ouvir a sua voz e você será fortalecido. Amados, para que isso aconteça, você precisa ter diariamente a sua devoção pessoal. Louvar a Deus, ler a sua palavra, orar. Queridos, quem não é firme é porque não tem convicção. E quem não tem convicção é porque não tem firmeza. E não tem firmeza porque não tem uma devoção pessoal diária com Deus. Carlos Stude, ele foi um missionário na África, ainda no século XIX, se eu não me engano. E ele disse o seguinte: se eu não quero me encontrar com o diabo durante o dia, eu me encontro com o Senhor pela manhã. Será que a gente se prepara para levantar, para enfrentar a batalha do dia a dia? Será que a gente tem alimentado o espírito? Temos alimentado mais a carne ou o espírito? Além da devoção pessoal, nós precisamos também ter uma devoção familiar. Amados, muita gente não tem mais culto doméstico em suas casas. Culto doméstico não é aquela coisa: agora vamos ter o culto doméstico. Todos sentados. Menino, senta direito. Estamos agora prontos para ler a palavra. Não é assim. Culto doméstico já está dizendo: vocês vão conversar, vocês vão orar, vocês vão louvar juntos, mas deve ser feito. Mas Luzeninha, eu não sei como fazer. Olha, eu estou dando uma sugestão. Digamos, segunda-feira, o culto seria reunir a família, um melhor horário, que está todo mundo, relembrar o culto de domingo, que Deus falou. Por exemplo, amanhã, chamar o pessoal em casa: e aí, estamos firmes? Estamos frutificando? Lembram da mensagem de ontem? O que é que está faltando para a gente aqui, como família? Vamos orar pedindo a Deus socorro. Terça-feira, vamos orar pela nossa família. Terça-feira é o dia de orar pela nossa família. Alguém tem pedido? Faça seu pedido. Como é que você está na escola? Como é que você está na faculdade? Como é que está? Família. Quarta-feira, líderes e pela igreja. Pode tirar um dia só para orar. Vamos orar pelos líderes da igreja. Vamos orar pelo pastor. Vamos orar pela nossa igreja. Nossa igreja vai fazer 95 anos. Não temos como fazer nada se não for na força do Senhor. Quinta-feira, vamos orar pelos missionários. Se eu não estou indo, eu devo orar por quem vai. Vamos orar pelos missionários que estão espalhados pelo mundo. Vamos lá, meu filho, vamos ver aqui na internet alguns nomes de alguns missionários. Olha, a tarefa para os filhos hoje é procurar no Google pessoas que estão servindo a Jesus em outro lugar. Vamos orar, a gente nem conhece, mas Jesus conhece e sabe a necessidade. Sexta-feira, vamos relembrar o grupo, a mensagem do PGM. Quem faz parte de um pequeno grupo multiplicador, tem uma mensagem nova todo dia na quinta-feira. Vamos relembrar o que é que nós temos feito.
Será que nós estamos trocando os nossos papéis? Será que eu estou me colocando no lugar do outro? Sexta-feira, vamos orar pelos nossos familiares e amigos. A família maior, tio, avô, avó. Vamos orar pelos nossos amigos. Eu acho interessante quando eu vou orar aqui no colégio, numa sala, e os meninos dizem: professora, eu quero que ore pela minha avó, está com câncer. Aí outro, eu quero que ore. Eu acho tão lindo isso. Eles pedem oração. Tira um dia da semana para orar pela sua família, não a família pequena, a família, mas os familiares e pelos amigos, pelas pessoas que estão em angústia. E no domingo, estamos todos juntos aqui na casa de Deus. Não é fácil, queridos. Você não sabe quanta diferença isso fará na sua família, na sua casa, na sua vida. Agora você pode estar se perguntando: Luzeni, eu já sei como ficar forte. Já sei como ter convicção é ficando forte. Já sei agora como ficar forte. Agora, como frutificar? Porque você disse que é famílias firmes e frutíferas. E como frutificar? Estabelecendo objetivos práticos. Quem não tem objetivo, quem não tem um alvo, quem não tem uma meta, não chega a lugar nenhum. Pode ter certeza disso. Quais são esses objetivos práticos para o dia a dia que nós podemos, como família, colocar em prática? Primeiro, ter como prioridade Deus. Inculque isto na sua casa. Inculque isso na sua própria vida. Pergunte a você mesmo: eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? Ou a minha vontade é primordial? A minha vontade é a primeira, porque eu faço parte dessa geração. Ou você diz: eu sou da geração do Senhor Jesus. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Tempo. Como usar o tempo? Usar de forma disciplinada. Criar uma agenda, sim, porque se você não tiver, queridos, não for disciplinado, você não vai conseguir. Você lê a segunda-feira, você vai fazer culto na terça, mas na quarta você já não faz mais. Você precisa ter objetivos bem práticos. Eu quero ler o livro de João essa semana. É um objetivo prático. Eu quero ler a Bíblia esse ano, não de carreira, eu quero ler meditando. Você tem objetivos práticos. Como usar o meu tempo? Vou usar de forma disciplinada, vou fazer uma agenda. Eu não vou usar o meu tempo de forma irresponsável. O tempo está correndo tanto, irmãos, para a gente usar de forma irresponsável. Tem tanta gente para a gente orar e clamar e pedir. Tem tanta gente para visitar. Tem tanta coisa para fazer na obra do Senhor. Muitas vezes usamos esse tempo que Deus nos dá de forma irresponsável. Por último, viver no Espírito. Você tem o fruto do Espírito? Eu só escuto as pessoas dizer: eu não sou Deus, eu não sou Jesus. Ah, não tenho paciência. Ah, porque eu não tenho domínio. Ah, porque eu não consigo. Irmãos, precisamos viver no Espírito. Veja o que diz o fruto do Espírito, Gálatas. O fruto do Espírito é amor. Deus é amor. Se você se fortalecer todos os dias e disser: Senhor, minha vida está em tuas mãos. A Bíblia diz: se estamos no Espírito, vivamos no Espírito. Será que a gente vive no Espírito? Porque se você viver no Espírito, você terá o fruto do Espírito. Porque uma árvore, se ela estiver bem firmada, e ela for uma árvore frutífica, ela vai frutificar. Se você está no Espírito e deixa o Espírito agir livremente na sua vida, você terá amor, alegria. Nós estamos nos tornando essa geração líquida. Ah, hoje eu estou com a cara feia porque me fizeram raiva. Ah, hoje eu não estou bem porque o trabalho foi chato. Ah, eu não estou bem porque lá na igreja as coisas não estão andando como eu quero. Ah, eu não estou bem porque minha mulher é isso, porque meu filho é isso. Sempre a gente tem uma culpa para colocar em alguém. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
O Senhor é fiel de geração a geração. A sua palavra se cumpre. A sua alegria está no Senhor. A alegria, o amor, a paz. Queridos, o mundo pode estar em crise, mas o príncipe da paz está em você. A certeza que Deus cuidará de mim. Deus cuidará da minha família. Deus é a minha provisão. Deus é o Senhor dos exércitos que luta e peleja por mim. Eu sirvo a um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Isso tudo frutifica paz no nosso coração. Paciência. Vivemos num mundo impaciente. Estamos nos tornando impacientes. Mas quando o Espírito de Deus está frutificando em nós, você consegue ser paciente mesmo em meio às crises. Amabilidade. As pessoas estão tão grossas. Você dá bom dia, a pessoa nem olha. Não é assim? Porque não há amabilidade. O mundo está carente de palavras doces. De pessoas que querem ser bem tratadas. E se você é bem tratado pelo Espírito de Deus, então trate bem a quem está ao seu lado. Trate bem a sua família. Tem gente que é até simpático lá fora, mas dentro de casa é um siri dentro da lata. Só é sorridente lá fora com o povo. Ah, fulano é amigo de primeira hora. É muito bom. Aí a pessoa até dá uma regalada de olho assim, porque em casa é um siri. Amados, a nossa família deve ser um lugar onde nós devemos frutificar e dar o fruto do Espírito. Não somente a amabilidade, mas também a bondade. A bondade tem que tomar conta da nossa vida, porque a bondade do Senhor dura para sempre. A fidelidade. Se você tem o fruto do Espírito, você é fiel. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel no muito, também é infiel no pouco. Mansidão. Interessante, Jesus não disse, aprendam a fazer milagres. Mas ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por último, domínio próprio. Como precisamos do domínio do Espírito em nossas vidas. Para não fazer, não dizer e não pensar naquilo que desagrada a Deus. Amados, viver no Espírito, tendo o fruto do Espírito, é ter uma vida frutífera. É ser uma família frutífera. Concluindo, nós precisamos buscar a nossa firmeza em Deus, que é a rocha eterna. Eu coloquei essa rocha, eu não sei onde é, mas eu sei que quando a gente entra na Bahia, tem umas rochas como essa, bem parecidas, altíssimas. Construir uma casa numa rocha dessa, ela ficará inabalável. O Senhor quer que nós coloquemos nossa família na rocha eterna que é Cristo. Veja o que diz Salmo 78, 35. Lembravam-se que Deus era a sua rocha e de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Rocha. Nosso Deus não se abalará jamais. Nosso Deus não é líquido não, Ele é rocha. E é uma rocha eterna. Veja o que diz 2 Samuel 22, 32. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Gênesis 49, 24. Quando Jacó estava abençoando seus filhos, e ele deu a bênção para José, ele disse, mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços fortes, ágeis para lutar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do bom pastor, a rocha de Israel. Amados, é preciso buscar ao Senhor, ter com Ele experiências para poder ter convicção
naquilo que nós cremos. Precisamos ter convicção, ter experiências com Deus, porque se você tiver experiências com Deus, tu não vai fraquejar não. Eu tenho dito lá para os adolescentes, domingo a gente estava conversando, eu dizendo assim, eu tenho visto vocês tão apáticos, por que vocês estão aqui? E eu tinha preparado a aula, deixei a aula de lado, me sentei e fui conversar com eles. E eu disse, vocês têm que ter suas próprias experiências com Deus. Porque se não vir a casa de Deus, vai ser sempre uma carga. Porque você vem por causa do seu pai e da sua mãe, e está certo ter vindo, ter obedecido. Mas não será um momento de alegria, de experiência com Deus. Você precisa ter experiências com Deus para ter convicção. Depois que Jacó passou no val de Jaboque, ele nunca mais foi o mesmo. Ele não era mais Jacó, mas se transformou em Israel. Amados, é preciso alimentar a fé, fazendo a vontade de Deus e não a sua. Precisamos fazer a vontade de Deus. À medida que alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, nós vamos obedecer. Permanecer em Deus e perseverar. Perseverar com atitudes. Estabelecendo os objetivos, como eu falei, que era o nosso terceiro ponto, você vai perseverar. As suas atitudes vão mudar, porque você estará firme na rocha. Para encerrar, eu queria compartilhar com vocês João 15, versículo de 1 a 5, que diz, eu sou a videira verdadeira. Isso é Jesus dizendo, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenho falado. Como é que a gente fica limpo? Pela palavra. Como é que a gente se fortalece? Pela palavra. Então precisamos ler e meditar na palavra. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Como é que a gente quer ser frutífero, quer permanecer firme, se a gente não permanece no Senhor, amados? Veja o que ele diz. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Queremos ser firmes? Queremos ser frutíferos? Precisamos permanecer no Senhor. José, vamos voltar para José para a gente encerrar lembrando dele. Quando Jacó foi dar bênção, veja o que ele falou de José. Veja se você é assim. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. São as crises que estão ao redor de nós. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para lutar, para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênção dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Não teve crise que tenha tirado a fertilidade e a firmeza de José. E Josué, que falamos também, agora temam ao Senhor, ele disse para todo Israel, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém
Não lhes agrada servir ao Senhor. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Olha que convicção, que firmeza. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos ser famílias fortes? Vamos ser famílias frutíferas? Você quer ser família forte? Quer ser família frutífera? Veja o que diz Jeremias. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no dia da seca, nem deixará de dar fruto. Deixa esse versículo aí, Saulo. Leia de novo. A sua família é assim. Você quer que sua família seja assim? Eu quero que minha família seja assim. Eu não sei o que virá. Eu não sei o que nos espera amanhã. Eu não sei o que vai dar essas crises. Eu só sei que a palavra de Deus é fiel e se cumpre. E os sinais da sua volta estão se cumprindo. E nós precisamos estar firmes, amados irmãos. E fortalecer nossas famílias, para que elas tenham convicção e sejam assim. Mesmo diante das crises, ela continua verde e frutífera, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Faça agora uma avaliação. Lembre-se do que diz a palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É tão importante que há uma redundância. Examine agora a sua vida. Examine agora a sua família. Ela tem sido uma família líquida? Tem tomado a forma do mundo? Ou tem sido uma família firme, frutífera? Ela não só anda segundo a vontade dela, mas segundo a vontade do Senhor, porque o culto que agrada a Deus é um culto racional. Pai, estamos diante da Tua palavra, uma palavra tão forte. Tu falaste tanto ao meu coração, e eu peço, fala ao coração do Teu povo, porque somente Teu Espírito Santo é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, precisamos ser famílias fortes, precisamos ser igreja forte, precisamos ser o Teu povo, um povo forte, um povo que continua no meio da treva, no meio das dificuldades, continua sendo luz, continua tendo sabor, sendo sal, e continua sendo frutífero, para alimentar este mundo que está um caos. Ajuda-nos, Pai. A única forma de termos convicção é tendo experiências contigo. E a única forma de ter experiências contigo é nos fortalecendo a cada dia na Tua presença. Tanto numa devoção pessoal como familiar. E a única forma de ser frutíferos é vivendo no Espírito. Sem Ti, nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, pois nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe. À noite nós estaremos encerrando o mês da família. Nós queremos convidar você, a sua família,